Leonardo toca num ponto, Reginaldo, e aí vamos para a insegurança jurídica. Ninguém faz negócio se não souber exatamente qual é a regra do jogo e se essa regra vai ser obedecida. Nós não só temos a mudança do resultado do jogo depois que o jogo acabou, com a mudança do resultado, não só com a mudança do resultado enquanto o jogo está andando, como a gente muda o resultado do jogo depois que ele acabou. Esse é o resumo do Supremo Tribunal Federal hoje e a insegurança jurídica que trouxe ao ambiente de negócio de um país que não pode preterir de investimento externo, como, aliás, todo mundo quer. Nós temos a maior economia do mundo negociando nos acordos comerciais, não só a volta das empresas, com mais investimento nos Estados Unidos. E o Brasil fica nessa loucura do atual governo de não apenas ser incapaz de resolver o problema da própria dívida, que só depende dele, como também cria esse ambiente. Quando você ensina economia no IBMEC e explica aos jovens economistas ou jovens administradores que passam por lá o que está acontecendo hoje no país, é exatamente o como não fazer? Eu acredito que essa questão de segurança jurídica, respeito a contratos, a gente vê isso muito na literatura como algo que garante desenvolvimento econômico, que é algo relevante, né? Acho que nós tivemos mudanças institucionais importantes quando a gente olha no Brasil nas últimas décadas, né? Nós conseguimos aprovar, inclusive no campo econômico, algumas legislações que foram bem relevantes e que possibilitaram ali melhoria do ambiente de negócios, melhoria, por exemplo, do controle da inflação, como, por exemplo, mudanças constitucionais relacionadas ao Banco Central e coisas do tipo. Acho que existe um avanço... Lei de autonomia do Banco Central e reforma trabalhista, dessas mudanças no campo econômico, talvez as mais relevantes. E voltando a essa questão da legislação, tivemos a própria aprovação da reforma da Previdência. Sim. Então, se a gente olha, né, o Brasil ele tem mudanças, nós temos exemplos de mudanças institucionais relevantes que são feitas, e eu acho que é muito, se a gente olha, períodos de crescimento da economia brasileira estão muito relacionados a essas mudanças, né? Eu acho que isso é muito importante e o nosso próprio relacionamento com o ambiente econômico internacional, né? Que tem sido aí extremamente desafiador. Mas especificamente na questão de atrair investidor estrangeiro, o que, na sua opinião, hoje está pesando mais negativamente? É o descalabro fiscal do país, de um governo que insiste em achar que essa é a solução? Gasto é vida, para lembrar de uma infeliz frase da Dilma, mas num governo que está cada vez mais parecido com a Dilma? Ou a insegurança jurídica como um todo? Ou, na verdade, não dá para dizer o que é pior, as duas coisas elas jogam contra? Acho que a questão fiscal hoje ela é a mais complexa do ponto de vista de investidores, porque ela gera uma dúvida sobre qual será a carga tributária ao longo do tempo, né? Dado que a gente tem uma piora fiscal e um crescimento da dívida, existe ali um risco de que, eventualmente, a carga tributária terá que aumentar muito como forma a tornar essa dívida sustentável. Então, para um investidor, alguém que aposta, né, no longo prazo da economia brasileira hoje, existe ali uma dificuldade de entender qual será a carga tributária necessária nos próximos 10, 15, 20 anos, de tal maneira a garantir que essa dívida seja equacionada, seja estabilizada. No período em que nós tínhamos o modelo teto dos gastos, ainda no governo, que começou ali com o governo Michel Temer, isso era resolvido com base no controle do crescimento da despesa, na qual essa despesa cresceria com a inflação por um horizonte de 20 anos. Então, a preocupação sobre o crescimento da dívida e o controle da arrecadação, ela era dada por uma trava constitucional ao crescimento da despesa. Como isso não existe mais e nós temos uma dificuldade agora, clara, de controle dos gastos obrigatórios, todo mundo olha para a situação fiscal brasileira e fala, bom, de alguma maneira essa arrecadação terá que crescer de maneira assustadora para compensar esse crescimento da despesa. Então, eu acho que hoje essa é uma preocupação legítima, né, que afeta a economia.